venda de carro num país, qualquer país do planeta, ela depende de 3 coisas: população, renda per capita, necessidade e mobilidade. Então, por exemplo, Estados Unidos, 340 milhões de habitantes, 16 milhões de carros. Dá uma relação. Você pega a França. A França tem uma renda per capita de 43 mil, não é os 80 dos Estados Unidos, mas 43 é uma boa renda per capita. Em PPP, Power Purchase Parity, eles têm 58. Então a França é um país, e é um país latino, que nem a gente. A Itália é bem mais pobre. A França tem 43, a Itália tem 33. A Coreia tem 32, para vocês terem uma ideia. A Coreia era mais pobre que o Brasil na década de 60. Sim. Então, a França, o mercado tem 64 milhões de habitantes, ou seja, em comparação com os Estados Unidos, 5 vezes menos, os Estados Unidos é 340, mas o mercado de carro na França é 1.800.000. Não chega a 2 milhões, que daria 10, mas Estados Unidos é 16. Não é renda per capita, é que na Europa você tem metrô, você tem trem, são países menores. A necessidade de mobilidade do europeu é menor que a necessidade de mobilidade do americano. Eu estava falando da Austrália. A Austrália é um país interessante, 27 milhões de habitantes, renda per capita maior que a alemã, país essencialmente agrícola que exporta matéria-prima, e daí? A Austrália deu certo. Lá você tem 27 milhões de habitantes, 1.200.000 mercado de carro, com 25% de picape. 1.200.000 para 27 milhões é exatamente 16 milhões para 350. Ou seja, a Austrália tem a mesma necessidade de mobilidade do que os Estados Unidos. Canadá, exatamente a mesma coisa. 40 milhões, 2 milhões de carros. É exatamente a mesma. Então, agora vamos falar do Chile. O Chile é um país pequeno, que teoricamente necessitaria, não é um país continental que nem o Brasil. O mercado chileno é 400 mil carros. Esse 2023 caiu 20%, deu 330 mil, mas é 400 mil. E tem 18 milhões de habitantes. Daria um mercado de mais de 4 milhões de carros para o Brasil. Porque o Chile tem uma renda per capita de 18 mil dólares. E o Chile decidiu: eu vou exportar cobre, eu vou exportar matéria-prima e eu vou pôr 8% de alíquota de importação em cima de tudo e pronto. E quem tem fábrica, fecha. E é o que aconteceu. Não tem mais fábrica. Qual é o drama do Brasil? O drama do Brasil é o seguinte: nosso carro é caro e ele vende barato. O Brasil, quando você tira a carga tributária do Brasil, é um dos países mais baratos do mundo para vender carro. É coisa de 50%? Não chega não, é 37, 38. E agora, na reforma tributária, o IVA nosso vai ser 26%, 27%, é o que está dando, e vai ter um IVA a mais seletivo para carro. Porque como o carro hoje paga 37%, se você deixa carro com 26%, primeiro você baixa o preço do carro, que vai ser sensacional. Mas segundo, o governo pede receita, porque hoje ele recebe 37%. Quem vai compensar essa perda de receita? Quem paga o carro mais caro, eles vão botar no carro premium. Eles vão botar em todos os carros. Vai acabar diluindo. Vai ter por enquanto, estamos falando que carro vai ter um imposto do pecado, que nem álcool e cigarro. Mas é simplesmente porque precisa arrecadar. O Brasil precisa arrecadar, que é outra história. Então, no Brasil, a carga tributária é alta. O nosso carro, vou dar um exemplo. Aço. O Brasil produz 31,9 milhões de toneladas de aço por ano. 31,9. Como esse cara sabe todos esses números, Carioca? É absurdo, né? Ele estuda, né? É absurdo. A Índia faz 80, a Rússia faz 70, os Estados Unidos faz 90. Sabe quanto faz a China? 1.200.000. A gente faz 31. Eles fazem 1.200.000. Onde é que aço é mais barato? Lá. O que o governo brasileiro acabou de fazer? Fez no mês passado. Como começou a chegar muito aço importado da China, tem 79 mil empregos na siderúrgica. Agora a alíquota de importação, que era 15%, passou para 25%. Ou seja, o Brasil, para proteger os 80 mil empregos que fazem aço, aumentou a alíquota de importação de aço de 25%. Só que aço é matéria-prima de um monte de coisa que a gente faz no Brasil. Construção civil, carro. Um carro de 1,5 toneladas tem 1,1 tonelada de aço. Bom, a montadora agora está pagando o aço mais caro no Brasil para que a gente não importe aço da China, que custa mais barato. Então, eu quero preservar esses 80 mil paradigma, empregos, né? Pois é, mas quando você começa,
Não tem mais fim. Então, como eu tenho 25% de alíquota no aço, eu preciso pôr 35% no carro, porque senão o nosso carro aqui, você importa, vai ficar mais barato. Uhum. Aí vai perder emprego no carro. E aí, conclusão, todo o Brasil é ineficiente. E começa lá no aço. Você entendeu? O chinês pega a nossa matéria-prima, que a Vale exporta lá para a China, faz 1,2 milhão e os Estados Unidos, eles agora fazem 70 mil toneladas. Eles desistiram. Eles faziam 350 mil. Eles falaram, pô, paciência. Então, eu não estou dizendo que os Estados Unidos está certo, que o Brasil está errado, que o Brasil está... Eu só estou dizendo o seguinte, quando você protege o fabricante de aço, que é a base de um carro, e você bota 25% de alíquota para impedir que os fabricantes no Brasil importem aço da China, o custo do carro no Brasil aumenta. Aí, para impedir que o custo do carro do Brasil aumente e não fique competitivo, você bota alíquota de importação no carro também. Entendi. Não tem fim. Você passou por isso. Eu passei por isso. Na Jaque, fica escalando, né? Não, eu senti isso. A Jaque impactou tanto o nosso mercado, com um volume de venda tão grande, até por conta da campanha com o Faustão, que eu senti que teve um movimento muito parecido com o que está acontecendo agora de novo, de trazer aqueles 35% de imposto da era Dilma. Qual a minha preocupação dessa história, Habib? É a gente diminuir o nosso índice de confiança país. Desses caras ficarem com medo de investir aqui no país, porque a regra do jogo, ela muda, como mudou para você. O problema, o Brasil muda o tamanho do gol conforme o placar. O Brasil, a regra no Brasil é algo bem fluido, a regra do jogo. Mas você foi muito impactado por isso? Eu fui muito impactado por isso. A Dilma aumentou o IPI para carro importado, porque a alíquota de importação não podia importar, não podia aumentar, porque tem um limite de 35%, e para mim foi terrível o aumento. Aliás, todas as marcas de carro importados desmoronaram na época. E não tinha invasão. É que nem agora, por exemplo. A Anfávia está fazendo uma baita pressão, porque a BYD, os carros chineses... Para antecipar esse imposto, né? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Quando você olha a coletiva de empresa da Anfávia, no final do primeiro semestre, a Anfávia, ela é especialista... O que seria a Anfávia, para ficar claro para a galera? Associação dos Fabricantes de Veículos. Que nem a Associação dos Fabricantes de Aço. Tá, okay. Eles se protegem. Sim, eu gastei claro. Aqui no Brasil, eu gero 80 mil empregos, eu quero me proteger. Bota a alíquota de 25%. Quem se fode? Todo mundo que compra aço. Indústria civil vai pagar mais caro, fabricante de carro vai pagar mais caro. Uhum. Aí você precisa proteger o fabricante de carro, porque ele paga o aço mais caro. Não tem fim, você entendeu? E a gente acaba comprando todos os bens no Brasil, ou a gente paga eles mais caro, ou o fabricante tem uma margem de lucro bem mais baixa que nos outros países. Se você tem uma margem de lucro mais baixa, você investe menos nesse país.